Revelação emocionante. A avó que foi negada e encontrou uma transformação surpreendente. Dona Conceição respirava fundo, observando o horizonte da periferia de São Paulo através de sua pequena janela. Com 68 anos, ela era um dos pilares daquela comunidade, mas se sentia invisível. A vida não havia sido fácil. Havia chamado de filhos e netos para cuidar, sempre instigando neles a importância do trabalho duro e da dignidade. Contudo, sua sabedoria e força eram ignoradas pela família e pela comunidade, que, em sua visão, valorizavam mais a imagem do que a essência. E quando a escola local anunciou um concurso cultural sobre superação, um lampejo de esperança acendeu dentro dela. Se eu puder contar minha história, talvez me escutem, pensou. Mas foi aí que o sonho se esvaiu. Sua própria família, ao ouvir sobre a ideia, riu de sua ousadia. Ah, avó, o que você vai contar que seja relevante? Ninguém se importa, disseram. As palavras delas eram como facadas em seu coração. Ao ver a desilusão nos olhos da avó, o desânimo tomou conta de Dona Conceição. Será que realmente sua história não valia nada? O peso do silêncio se abateu sobre seus ombros e uma sombra de incerteza se instalou em seu peito. Ana, sua neta de 15 anos, notou a tristeza na expressão da avó. Vovó, suas histórias são incríveis, nós podemos fazer algo juntas, sugeriu com um brilho nos olhos. Diante do olhar esperançoso da neta, Dona Conceição sentiu um calor acolhedor. E assim, como um fio de luz em meio à escuridão, elas começaram a reunir as memórias e histórias que moldaram a vida de Conceição. Sacrifícios, risos, lágrimas e superações tornaram-se figuras vívidas nas narrativas que iam sendo desenhadas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que os dias se passavam, as relatos floresciam em uma exposição que não apenas mostrava a história de Dona Conceição, mas também revelava a riqueza da cultura local. Suas memórias, antes sufocadas pela falta de reconhecimento, agora ganhavam vida em forma de palavras escritas, impressões e até ilustrações. Mas a ansiedade crescia. O medo do julgamento a paralisava, principalmente de quem sempre a desmereceu. No entanto, Ana persistia, um farol de esperança, encorajando a avó a compartilhar suas experiências. Finalmente, o dia tão aguardado da exposição chegou. Uma multidão se reuniu, o clima estava eletrizante. Todos queriam ouvir Dona Conceição, que finalmente se via como protagonista, um papel que nunca imaginou ocupar. No entanto, bem no auge do momento, uma figura conhecida e temida surgiu entre a multidão, alguém do passado que a desmereceu. A tensão era palpável. Diante de todos, ela se viu frente à escolha mais importante de sua vida: abandonar a voz ou levantá-la e afirmar sua história. O que ela faria? A sala ficou em silêncio, aguardando a resposta dela. O coração da comunidade pulsando em uníssono. O destino de Dona Conceição estava em suas mãos. O silêncio pairou no ar como uma névoa densa, cortando a respiração da plateia. As mãos de Dona Conceição tremiam ao lado do corpo. Ela sentia o peso das expectativas, mas também da desconfiança que a acompanhava por toda a vida. Os olhares se voltaram para ela, ansiosos, e ao mesmo tempo, um eco de risadas passadas sussurrava em sua mente, lembrando-a daquelas vozes que sempre a diminuíram. Mas, no fundo do seu coração, havia uma chama que começava a crescer. Ana observava, sua face iluminada por um misto de ansiedade e esperança, como se fosse uma extensão da própria força de Dona Conceição. "Fala, vovó, ninguém pode te calar", murmurou, como um mantra, e aquelas palavras ressoaram dentro dela. As lembranças começaram a fluir. Recordou-se de sua infância, dos desafios enfrentados, dos momentos de alegria simples e das lágrimas derramadas em silêncio. Cada sacrifício, cada sorriso tinha sua importância e merecia um espaço neste palco. Com o movimento finalmente decidido, Dona Conceição respirou fundo e subiu levemente o queixo, como se tivesse se despido de um peso que a prendia ao chão.
A voz, antes titubeante, agora saía firme. Meu nome é Dona Conceição e tenho 68 anos. Minha vida não foi feita apenas de escolhas, mas de lutas, de superações. As palavras começaram a fluir, como um rio que há muito estava represado. Ao contar sobre sua infância, Dona Conceição mergulhou na linguagem das cores e sabores, pintando um retrato vívido de um tempo em que a simplicidade era a beleza da vida. Falou sobre as barreiras que enfrentou como mulher, suas batalhas invisíveis e a força que encontrou para seguir adiante, mesmo quando o mundo parecia dizer que ela não era nada. O olhar dos presentes começou a mudar, passando de curiosidade à admiração. Os murmúrios foram sendo substituídos por sussurros respeitosos. Uma conexão emocional crescia ali, naquele espaço que antes parecia hostil. Então, ao se referir à figura conhecida na multidão, Dona Conceição sentiu sua coragem ser desafiada. Sim, você me desmereceu, mas eu nunca desisti de mim. Cada um aqui tem sua história, merece ser ouvida e respeitada. Aquela afirmação fez o público gelar. Ela estava falando não apenas para seus críticos, mas também para todos os que se sentiram invisíveis. Quando terminou, os aplausos irromperam como trovões. Dona Conceição estava radiante, suando, mas em paz, percebendo que tinha conquistado o que sempre quis, ser ouvida. Ana a abraçou, lágrimas nos olhos, sorrindo com orgulho. Mas, quando a avó olhou para a figura que a havia desmerecido, percebeu que a expressão de desdém havia se transformado em surpresa e talvez em respeito. Enquanto sorriam para a multidão, um novo personagem entrou em cena. Um homem de terno, com um pequeno grupo de pessoas ao seu redor, se aproximou com um olhar sério. Ele era o diretor da escola que havia promovido o concurso. Precisamos conversar, disse ele, com um tom que misturava respeito e curiosidade. O coração de Dona Conceição disparou. O que ele queria? Ela estava pronta para a próxima batalha, mas, ao mesmo tempo, uma sombra de incerteza a envolvia. Com novas expectativas pairando no ar, Dona Conceição se virou em direção ao grupo que a cercava, sua mente preenchida de perguntas. O que estava prestes a acontecer poderia mudar sua vida para sempre. O momento de verdade estava prestes a chegar. O homem de terno pôs as mãos nos bolsos, os olhos fixos em Dona Conceição. Era um olhar que parecia penetrar profundamente, como se estivesse tentando decifrar cada camada de sua alma. O murmúrio da plateia diminuía e um silêncio expectante tomou conta do ambiente novamente. Você tocou em algo muito importante para todos nós, começou ele, sua voz firme, mas não sem um toque de vulnerabilidade. Tanta gente aqui precisa ouvir as suas experiências. Nunca é tarde para contar a sua história. Dona Conceição sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela afirmação a fez perceber que, mesmo em sua idade avançada, a sua voz ainda tinha poder. Você realmente acha que minha história importa? Questionou, um pouco hesitante, mas com o foco da determinação começando a brilhar novamente. Mais do que nunca, respondeu o diretor. Estou pensando em criar um projeto sobre histórias de vida na nossa escola. Um espaço onde as pessoas possam compartilhar suas vivências, suas lutas e trunfos. Sua participação seria fundamental. Sua coragem nos inspirou e poderia inspirar muitos outros. A revelação a surpreendeu. Todas aquelas batalhas que passaram, todas as vozes que tentaram calá-la, agora poderiam ser transformadas em lições de esperança para outros. O abalo emocional desse convite foi como uma avalanche dentro dela. Um peso desaparecia e, ao mesmo tempo, uma nova responsabilidade surgia. Ana, ao seu lado, olhava com um brilho nos olhos, o orgulho transbordando. Eu não sei se sou a pessoa certa, disse Dona Conceição, sentindo a dúvida deslizar pelas frestas de sua confiança recém-descoberta. Muita gente pode ter uma história mais interessante que a minha. Cada história é única e valiosa, insistiu o diretor. E você representa tantas mulheres, tantas pessoas que se sentem invisíveis. Isso é o que pode fazer a diferença. Os aplausos da plateia voltavam a ressoar, formando ecos que quase a envolviam em um abraço caloroso. Mais do que aplausos, eram batidas de corações que ressoavam com sua intensidade. Ela havia feito a escolha de se expor e agora sentia o peso e a leveza disso ao mesmo tempo. Vamos iniciar uma mudança, vovó, exclamou Ana, seu olhar cheio de esperança e expectativa. Fazer mais.
Dona Conceição respirou fundo, percebendo que essa era uma oportunidade que poderia não apenas mudar a sua vida, mas a vida de muitos outros. Uma chama se acendeu dentro dela, um desejo de não apenas contar sua história, mas de ajudar os outros a contarem as suas também. Ela olhou para o diretor, um novo brilho nos olhos. Está bem, vamos fazer isso. A plateia explodiu em aplausos novamente, mas agora Dona Conceição sentia-se como uma verdadeira catalisadora de mudança. Quando o diretor começou a falar sobre o projeto, sua mente se encheu de ideias, possibilidades e sonhos. O que ela havia começado como uma batalha pessoal poderia se transformar em um legado. Mas, no meio de toda a empolgação, uma figura na multidão chamou sua atenção. Seu olhar agora estava voltado para a mulher que antes a menosprezou, e Dona Conceição percebeu que ela também estava ouvindo tudo com atenção. O que haveria na mente daquela mulher? O que aconteceria se ela se aproximasse? O coração de Dona Conceição acelerou novamente. Como essa interação poderia mudar tudo? E se a mulher reconhecesse a sua força de verdade? A vida tinha um jeito curioso de nos surpreender, e agora, Dona Conceição estava prestes a descobrir como sua história poderia impactar alguém que, até então, parecia ser sua maior crítica. O momento de verdade estava se desenrolando mais uma vez. Dona Conceição sentiu seu coração acelerar. A figura no fundo da sala a observava com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta, como se todos os seus segredos mais profundos estivessem ali, à vista de todos. A mulher, de cabelos curtos e um traje de trabalho sóbrio, mantinha-se em silêncio, mas havia algo em seu olhar que trouxe à tona uma mistura de curiosidade e receio. A plateia, ainda reverberando com a energia da apresentação, parecia alheia ao novo jogo de emoções que se desenrolava entre elas. Do lado de fora, os sons de carroças passando e a conversa animada dos alunos se misturavam com os pensamentos de Dona Conceição. Ela se perguntava o que aquela mulher realmente pensava. Teria ela mudado de ideia? Ou ainda a via como uma figura insignificante e ultrapassada? Dona Conceição respirou fundo. Não era apenas sobre ela, era sobre todas as histórias que precisavam ser ouvidas. Se a mulher quisesse criticar, que criticasse. Mas e se, só e se, houvesse uma chance de reconexão? Com um movimento lento, ela decidiu se mover na direção da mulher. Os aplausos diminuíram e alguns olhares se voltaram para ela enquanto avançava hesitante. Ana observou sua avó com preocupação, mas também admirada pela coragem que ela demonstrava. O diretor, percebendo a mudança de foco, se calou, permitindo que o novo momento se desenrolasse. "Oi", Dona Conceição começou, a voz um pouco tremida, mas determinada. "Eu gostaria de falar com você." A mulher a encarou por um instante que pareceu durar uma eternidade, até que um leve sorriso se formou em seus lábios. "Você teve coragem de se levantar e compartilhar sua história. Isso já é um grande passo." Aquela frase, tão simples, fez o coração de Dona Conceição disparar ainda mais. Era um reconhecimento, e, de alguma forma, isso a fez sentir-se mais leve. "E você, como se sentiu ao me ouvir falar? Eu vi que você estava prestando atenção." O sorriso da mulher se tornou mais amplo. "Na verdade, eu estava pensando em como muitas vezes escondemos nossos próprios medos e inseguranças atrás de críticas. Eu também tenho uma história, só não soube contá-la antes." A plateia estava agora em um silêncio expectante. Dona Conceição sentiu o calor da conexão sendo tecida entre elas, como um fio invisível, unindo suas experiências. "E você não precisa fazer isso sozinha", disse ela. "Podemos compartilhar nossos medos e superações. É assim que aprendemos." Antes que a mulher pudesse responder, Ana apareceu pelo lado, segurando a mão da avó. "Vovó, você não imagina como isso é poderoso. Juntas, vocês podem ajudar tantas outras pessoas." Olhando nos olhos da mulher, Dona Conceição viu um reflexo de sua própria jornada, cheia de batalhas silenciosas. Uma história esperando para ser contada, assim como a dela. O que havia começado como uma defesa, agora florescia em um espaço de empatia e entendimento. "Podemos criar um grupo", sugeriu a mulher, agora mais à vontade. Um espaço onde outras vozes possam ser ouvidas também. O coração de Dona Conceição parecia querer explodir de felicidade. Aquela conversa estava levando a um território inexplorado, repleto de oportunidades e promessas. Assim, não só ela, mas muitas outras poderiam encontrar sua voz.
Enquanto isso, do fundo da sala, o diretor olhava com um brilho nos olhos, percebendo que aquele momento poderia ser um marco para todos ali presentes. Mas, antes que Dona Conceição pudesse articular mais palavras, uma pergunta lhe queimou os lábios. Você poderia compartilhar sua história comigo, ou mesmo com o grupo? O que você passou? O que te levou a me criticar? A mulher hesitou por um pequeno instante, e Dona Conceição notou um brilho de arrependimento nos olhos dela. Agora, naquele silêncio carregado, ambas se preparavam para uma revelação que poderia mudar suas vidas para sempre. A mulher respirou fundo, como se cada palavra que saísse de sua boca fosse um pedaço de sua alma se desprendendo. Dona Conceição sentiu a tensão do momento crescente, fazendo seu coração pulsar com força. O público, em expectativa silenciosa, parecia esquecer até mesmo a varanda do prédio, onde os pássaros cantavam indiferentes ao encanto que se desenrolava. Eu não sei por onde começar, ela disse, a voz firme, mas ainda imbuída de vulnerabilidade. Sua expressão se suavizou e ela olhou para baixo como se buscasse dentro de si a coragem que precisava. Sempre critiquei o que não entendia. Meus próprios medos me faziam ver a história dos outros como algo que eu não desejava. Minha vida está cheia de ruínas pessoais que eu nunca quis enfrentar. Dona Conceição escutava atentamente. Cada frase da mulher era como um eco de suas próprias lutas. Ela também havia evitado os próprios medos por tanto tempo. A plateia, que antes parecia metida em si mesma, agora se tornara um templo de empatia. Cada olhar era um convite à vulnerabilidade. Eu sempre trabalhei em um ambiente corporativo, onde tudo é medido em resultados, e a voz emocional se tornou uma fraqueza, continuou a mulher, agora com lágrimas nos olhos. Fui ensinada a não mostrar dor, a ser forte, mas cada vez que eu falava mal de algo ou alguém, eu estava escondendo minha própria dor. Essa crítica era um grito por ajuda que eu não sabia como expressar. Dona Conceição sentiu uma onda de compreensão. Aquele desabafo não era só sobre a mulher à sua frente, mas uma conversa entre almas que já haviam vivenciado a solidão e o medo. Eu queria que você soubesse, a mulher tomou coragem, que ao te ouvir percebi que não quero mais viver assim. Sua coragem me inspirou a querer contar a minha história, e talvez, se eu me abrir, possa encorajar outras pessoas a fazer o mesmo. Sua voz estava mais forte agora, ocupando o espaço que antes parecia pequeno demais para tantas emoções. Ana olhou para a avó com os olhos brilhando de orgulho. Em seu coração, ela sentia que algo profundo estava mudando, não só entre as duas, mas em sua comunidade, uma corrente de mudanças acontecendo de forma coletiva. O diretor, como um maestro, não escondeu um sorriso, sabendo que aquela conversa estava criando raízes em algo que poderia florescer em um movimento. Uma força silenciosa, mas imensa, começava a surgir. Vamos construir esse espaço juntas, com todas as experiências que temos para contar, Dona Conceição sugeriu, sua voz agora soando cheia de determinação. Mas, antes que pudessem planejar o próximo passo, um sussurro percorreu a sala quando a mulher segurou a mão de Dona Conceição firmemente. E se eu te dissesse que tem uma história que envolve uma parte da sua, algo que talvez você nunca tenha percebido? O coração de Dona Conceição parou por um momento. O que ela queria dizer? O que poderia conectá-las ainda mais? Uma nova camada de mistério e emoção se formava entre elas, e a plateia, agora completamente envolvida, parecia esperar ansiosamente por essa revelação. Dona Conceição sentiu suas mãos suarem, o peso do desconhecido fazendo seus olhos brilharem em expectativa. Essa conexão não era apenas sobre suas histórias individuais, era uma teia inseparável que ligava passado e presente. O futuro que elas viam pela frente agora estava entrelaçado no que ainda estava por vir. Qual era o segredo que poderia mudar tudo? O que ainda estava escondido sob a superfície? O olhar da mulher se aprofundou, como se por um instante ela estivesse viajando de volta no tempo. Ao soltar a mão de Dona Conceição, a ansiedade ficou no ar, como uma música suave prestes a mudar de tom. Você sabia que meu pai era amigo do seu filho? A declaração pegou todos de surpresa, e um murmúrio percorria a plateia. Dona Conceição sentiu um frio na barriga, misturado a um calor que subia à cabeça. Aquela frase balançou suas certezas, sacudindo as lembranças que ela guardava com tanto carinho e dor. Sim, ele era, afirmou a mulher, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos.
Meu pai sempre falava de você, da sua força, do amor que tinha pelo seu filho. Quando ele partiu, tudo se desmoronou. Minha família se esvaziou, e em vez de entender a dor, eu a reprimi. Meus medos falaram mais alto, e tudo que me restou foi criticar os outros, tentando apagar a solidão que crescia em mim. Dona Conceição fechou os olhos por um momento, tentando processar aquela revelação. O filho dela, que havia partido tão jovem, tinha deixado marcas profundas em sua vida. E agora, de alguma forma, aquela mulher era um eco desse passado. Era um vínculo inesperado, uma conexão que parecia feita para trazer à tona emoções há tanto enterradas. Eu não sabia, eu realmente não sabia. A voz de Dona Conceição soou quase como um sussurro. O que mais a mulher poderia compartilhar? O que mais estava por trás daquela história? Sim, a mulher continuou, sentindo o peso das palavras e a urgência do momento. Quando eu estava crescendo, sempre me perguntava sobre você, sobre seu filho. Eu queria entender. Ele era mencionado como um herói, e isso me trouxe mais dor do que você pode imaginar. Essa dor me fez criticar e me aferrar ao que era fácil, mas eu estou aprendendo que não é assim que encontramos nossas verdades. As lágrimas de Dona Conceição começaram a escorregar pelo seu rosto. O que antes era um espaço impessoal, agora pulsava com emoções cruas. Com cada palavra da mulher, mais camadas de seu próprio passado se desvelavam. Era como se ela estivesse diante de um espelho emocionado, refletindo não só seus medos, mas também suas esperanças. Se seu pai era amigo do meu filho, então temos uma responsabilidade juntas, não sobre o que aconteceu, mas sobre o que podemos fazer a partir disso. Dona Conceição se atreveu a dizer, a esperança e determinação começando a ocupar o espaço que antes era preenchido por tristeza. Sim, e por isso eu estou aqui, a mulher respondeu com um brilho nos olhos. Não quero que nossas histórias se percam, quero que elas se entrelacem, porque acredito que ao fazermos isso, podemos tirar algo positivo de tudo que vivemos. A plateia respirava essa emoção coletiva. Eram rostos iluminados, olhares que falavam de transformação. A cada instante, mais pessoas se sentiam inspiradas a abrirem suas próprias histórias, a revelarem os medos que tinham guardado tão profundamente. Ana, com o coração acelerado, sentiu a energia crescer na sala e vislumbrou um futuro onde dores poderiam ser compartilhadas e curadas. O diretor se movia na sua cadeira, percebendo que aquele seria um início, algo maior, uma rede de conexões construída sobre a honestidade. Mas no olho da tempestade emocional, algo ainda pairava no ar. O que exatamente você quer me contar? Dona Conceição perguntou, sentindo que aquele momento estava prestes a mudar não apenas suas vidas, mas também o curso de toda a comunidade. E enquanto a mulher preparava a próxima frase, o ambiente ficou tão pesado que a expectativa parecia quase palpável. O que se revelaria a seguir poderia redesenhar tudo. Essa conexão que se formava era apenas o começo. O que mais estava por vir? A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas turbulentas. Seus olhos se encontraram com os de Dona Conceição, e naquele instante um pacto silencioso foi selado entre elas. A sala estava impregnada de emoção, e cada espectador parecia saborear o peso daquela conversa que, de alguma forma, seria um divisor de águas. Quando meu pai faleceu, ela começou, a voz tremendo. A nossa família se desfez. E o que eu não soube na época era que havia uma outra dor que se ligava à minha. Uma dor que era compartilhada, mas que eu poucos conhecia. Dona Conceição prendeu a respiração, ainda sem saber exatamente onde aquilo a levaria. Eu sou a avó. A declaração ecoou na sala, e um sussurro coletivo tomou conta dos presentes. Minha filha nunca me deixou ver meu neto. A dor da perda do meu pai transformou minha vida, e em vez de buscar minha filha, eu me afastei, achando que era o certo a fazer. Eu estava tão envolvida em minha própria tristeza que não via a dor dela. E agora eu sinto que tudo isso se conecta com a sua história, com a história do seu filho. As palavras foram saindo lentamente, como um rio que transbordava. Dona Conceição sentiu que sua própria dor se entrelaçava com a daquela mulher, e uma onda de empatia a tomou. Perder alguém é devastador, mas às vezes perder amar é ainda pior, ela murmurou, sentindo o temor crescer no coração.
Sim, isso mesmo! A mulher quase gritou, a emoção transbordando. Tive tanto medo de me abrir, de dizer que sentia falta, e hoje, aqui, eu percebo que essa dor não precisa ser carregada sozinha. Me sinto tão conectada a você, Dona Conceição, como se nossas experiências estivessem ligadas por um fio invisível que nunca enxergamos. Dona Conceição assentiu, as lágrimas agora se transformando em um símbolo de renovação. E se a gente pudesse reescrever essas histórias juntas? E se pudermos dar um novo capítulo para as nossas famílias? O público começou a aplaudir, incentivando aquela troca sincera que se desenvolvia. Ana sentia a energia valiosa daquele momento, como se uma luz estivesse se acendendo, formando um novo caminho à frente. Era uma rede de apoio, uma comunidade que se despedia dos velhos fardos e abraçava a possibilidade de transformação. Mas, à medida que a conversa avançava, a tensão se intensificou quando a mulher entregou um pequeno objeto à Dona Conceição. Este é um antigo relógio de meu pai. Ele sempre dizia que o tempo é um presente e que nós precisamos usá-lo com sabedoria. Quero que você o tenha, como um símbolo do nosso novo começo. A expressão de Dona Conceição variou entre surpresa e gratidão. Ela pegou o relógio com delicadeza, observando cada detalhe. Era um item tão pequeno, mas carregado de um simbolismo imenso, uma conexão histórica que podia mudar muito mais do que suas vidas individuais. Mas o que você pretende fazer com seu neto? Dona Conceição questionou, um lampejo de esperança em seus olhos. A mulher hesitou, o semblante mudando rapidamente. Eu não sei se estou pronta, mas talvez você possa me ajudar. A plateia se silenciou, todos aguardando a resposta. Ali, um novo desafio surgia. Seriam capazes de romper as barreiras do medo e da tristeza para se conectar verdadeiramente? O ar estava eletrizado. O futuro delas parecia prestes a se revelado. O que será que Dona Conceição dirá? Seria essa a chance de curar não apenas a própria dor, mas de ajudar a mulher a encontrar o filho que nem sabia que ainda a precisava? O silêncio na sala era palpável, um misto de expectativa e apreensão. Todos aqueles rostos voltados para Dona Conceição mostravam esperança e, ao mesmo tempo, um pedido silencioso para que ela tivesse a resposta certa. Ela olhou para o relógio em sua mão, quase como se estivesse buscando ali a sabedoria do passado, a coragem e a força necessárias para lidar com o presente. É difícil fazer planos quando a dor ainda é tão intensa, começou Dona Conceição, sua voz suave, mas firme. Mas você precisa lembrar que o primeiro passo é sempre o mais difícil. Às vezes, enfrentar o medo é o que nos libera. Você tem o direito de buscar seu neto, de tentar reparar o que foi quebrado. A mulher a encarou com lágrimas nos olhos. Mas e se eu fracassar? E se tudo ficar pior? E se ele não me quiser por perto? Dona Conceição sentiu um aperto no coração ao ouvir aquelas palavras. Era o eco de sua própria dor, aquilo que a acompanhava há tanto tempo. Ela se lembrava de quando perdeu o contato com seu filho. O medo de tentar novamente era paralisante. Não existe garantia. Mas o que pode se perder mais se você continuar assim? Pense que o caminho da reconciliação pode ser repleto de dor, mas também pode trazer um amor renovado. Uma nova onda de aplausos se ergueu na sala, misturando-se com murmúrios de solidariedade. Naquele instante, Dona Conceição se sentiu como uma ponte entre histórias, uma facilitadora de conexões esquecidas. Ela adicionou: "Você não está sozinha. Nós estamos aqui para você. Vamos juntas, um passo de cada vez." A mulher respirou fundo, tentando absorver aquelas palavras. Algo dentro dela parecia despertar. O relógio em suas mãos não era mais algo do passado, mas sim um símbolo de esperança e coragem. Era como se o tempo, que a antes aprisionava, agora a libertasse. "Como você diria a ele que... Você se importa?" perguntou Dona Conceição, com um olhar compassivo. A mulher parou, seus olhos brilhando, cheia de incertezas, mas também com uma nova centelha de determinação. Eu começaria dizendo que sinto muito, que eu nunca quis deixá-lo, apenas me perdi em minha própria dor. Que ele é uma parte de mim, apesar de tudo, que eu o amo." A sala vibrou num murmúrio de empatia. Ana, que havia apenas escutado a conversa, sentiu uma conexão inexplicável se formar. Queria fazer parte desse movimento, dessa reconstrução.
A energia deste momento era algo que não se via todo dia, e cada pessoa presente se sentia mais forte. Mas então surgiram novas questões que pairavam no ar. E se ele não acreditar em você? Perguntou uma voz entre a multidão. A tensão voltou a aumentar, deixando as emoções à flor da pele. A mulher respondeu com um sorriso tímido, mas genuíno. Acredito que, ao menos, eu deva tentar. O amor pode ser construído lentamente. Não há como forçá-lo, mas tenho que começar a construção. Em um gesto de união, Dona Conceição estendeu a mão para a mulher, que hesitava um pouco. Quando finalmente se uniram, o aplauso ensurdecedor ecoou na sala, como uma celebração da coragem de ambas. Era um momento de cura, mas ainda havia muito caminho pela frente. E quando a mulher olhou nos olhos de Dona Conceição, ela perguntou: "Você estaria disposta a me ajudar, a me apoiar nessa jornada?" A pergunta pairou no ar. Era um convite e uma proposta. O desafio estava lançado, e a partir dali, a transformação de ambas dependeria de cada passo dado. O que viria a seguir? Ambas estavam prestes a embarcar numa jornada de reconciliação e descoberta, mas seriam capazes de enfrentar o passado sem se deixar dominar por ele? O futuro estava esperando, e a expectativa é a mais intensa do que nunca. O calor da sala ainda pulsava com a energia da conexão recém-estabelecida. Apesar do aplauso ter diminuído, os sussurros de encorajamento e esperança estavam lá, flutuando entre os presentes. A mulher, agora com um brilho novo nos olhos, sentiu-se envolvida por aquele acolhimento. Um fio invisível unia todos, ligando as histórias de dor e esperança em uma só. "Quando você quer começar?" perguntou Dona Conceição. A sabedoria em seu olhar prateado, algo que poucos podiam ignorar. A mulher hesitou, as palavras dançando em sua mente. Ela sabia que o primeiro passo seria o mais difícil, mas ao mesmo tempo sentia uma força emergindo de seu íntimo, como um grito abafado finalmente encontrando voz. "Talvez amanhã?" disse hesitante. Sua resposta fez com que um pequeno sorriso brotasse nos lábios de Dona Conceição. "Não precisa ter pressa. Esse é um caminho que deve ser trilhado no seu tempo", ela respondeu, como se dissesse que a própria vida é um processo de aprendizado constante. A noite caiu lentamente, trazendo consigo o cheiro da chuva que começava a cair lá fora. Ana, ouvindo a conversa próxima de Dona Conceição, começou a refletir sobre sua própria história. Em sua mente, ecoava a ideia de que cada um de nós tem uma luta interna, uma batalha que muitas vezes não compartilhamos. Ela se lembrou de sua própria relação com a mãe, marcada por silêncios e segredos que pareciam impossíveis de serem quebrados. Nesse momento, Ana decidiu que também era hora de fazer as pazes com seu passado. "Dona Conceição", Ana chamou, sua voz despontando entre os murmúrios. "Posso me juntar a vocês? Eu também quero me reconectar com minha história, com minha mãe. Tenho medo, mas preciso tentar." O olhar de Dona Conceição brilhou novamente, refletindo um orgulho silencioso. "Mas é claro, minha querida. O que você achou que seria uma jornada sozinha, agora se transforma em um caminho compartilhado. A união faz a força, e a dor, quando dividida, nunca pesa tanto", respondeu Dona Conceição. As palavras dela reverberaram em cada canto da sala como um mantra. As mulheres se entreolharam, o entendimento silencioso fazendo crescer um laço. Aquela decisão não apenas unia suas dores e anseios. A expectativa agora trazia uma nova vida àquele encontro. Juntas, começaram a planejar os próximos passos. Conversas alargadas, encontros até altas horas da noite, quem sabe. No entanto, um fio de ansiedade corria sobre a superfície dessa nova amizade. A visão do futuro ainda estava turva e cheia de incertezas. Enquanto conversavam, Ana, inquieta, perguntou: "E o que faremos se eles não forem receptivos? E se sentirmos que tudo foi em vão?" Dona Conceição, com a tranquilidade de quem já enfrentou muitos sês na vida, respondeu: "Se a resposta for não, nós tentaremos mais uma vez. O amor nunca é em vão. Às vezes, uma porta se fecha para que outra se abra, e o que importa é persistir, é continuar acreditando." A sala se encheu de uma energia renovada, mas a realidade ainda pairava. Os desafios não desapareceriam magicamente apenas por causa daquela noite. Relacionamentos danificados exigiriam paciência, entendimento e, acima de tudo, coragem.
Mas agora, reunidas, elas estavam dispostas a enfrentar tudo isso juntas. O grupo saiu da sala, os corações pulsando em uníssono, mas uma nova dúvida pairava no ar. Como seriam os dias seguintes? O telefone da mulher que buscava o neto vibrou no bolso. Ela hesitou ao olhar a tela, o medo e a esperança colidindo em seu peito. Quando ela finalmente atendeu, a voz do outro lado era bem familiar. "E aí, vó, pode me ouvir?" A pergunta pairou no ar, carregando um peso inimaginável de emoções. O que ela diria agora? O que aquele momento transformador reservaria? O próximo passo estava prestes a ser dado, e as incertezas deixavam os ânimos à flor da pele. Uma atmosfera de expectativa pairava sobre o grupo. Dona Conceição e a mulher que se tornaram sua aliada olharam-se, percebendo que suas histórias agora estavam interligadas para sempre. A sala, que havia sido um palco de revelações e sentimentos profundos, tornou-se um espaço sagrado de conexão e entendimento. A ansiedade da mulher se fundia com a força recém-descoberta de Dona Conceição. "É hora de dar o primeiro passo", Dona Conceição disse, sua voz impregnada de sabedoria. "E você, minha querida, precisa acreditar que tudo isso vale a pena." A mulher agarrou o pequeno relógio, agora um símbolo de esperança e renovação, e sorriu, um sorriso que transparecia determinação. A conversa seguiu uma corrente forte. Ana corria de um lado para o outro, cheia de energia. Queria ajudar, fazer parte dessa mudança que estava se formando. "Vamos montar um cronograma. Cada uma pode escrever sua história, suas próprias emoções e, ao mesmo tempo, apoiar umas às outras", sugeriu ela, o olhar brilhando de entusiasmo. Dona Conceição assentiu, sentindo-se orgulhosa de sua neta. "Sim, e podemos pensar em um encontro semanal para isso. Podemos até convidar outras pessoas da comunidade. Nunca sabemos quem mais pode precisar ouvir e dizer suas histórias." O olhar que ela trocou com a mulher à sua frente dizia mais do que palavras poderiam expressar. Havia confiança, coragem e um profundo entendimento de que juntas poderiam criar algo grandioso. Naquela noite, elas se comprometeram a fazer o trabalho duro, sabiam que não seria fácil, mas estavam mais do que dispostas. Enfrentariam o passado e abraçariam o futuro, uma história de cada vez. O mundo lá fora parecia mais brilhante, as estrelas piscando com um propósito renovado. Dona Conceição, mesmo com suas inseguranças, sentia que havia tomado as rédeas de sua vida. Ao se despedirem, uma nova confiança surgiu dentro dela. Não era mais somente a avó ignorada, mas uma voz capaz de inspirar e motivar. O que uns passaram, e com eles o grupo se fortalecia. Juntas, Dona Conceição, Ana e a mulher começaram a elaborar um evento de partilha de histórias, encontro de vozes. Cada uma trouxe suas memórias, suas lágrimas e sorrisos, e assim foram criando um espaço onde ninguém seria invisível. Dona Conceição havia se tornado uma figura central na comunidade. Certa noite, no evento que organizariam, as pessoas começaram a chegar. Olhares curiosos e corações abertos, prontos para ouvir e ser ouvidos. Quando as luzes se apagaram, o ambiente ficou sombrio, mas a atenção era palpável, uma expectativa que preenchia o ar. "Boa noite a todos, eu sou Dona Conceição", iniciou ela. A voz, agora firme e cheia de paixão, ecoou pela sala. "Hoje, não vamos apenas contar histórias, vamos nos reconectar com o que é mais fundamental, a nossa humanidade. Cada um de vocês aqui tem algo a compartilhar. Nós somos a prova de que, mesmo em meio à dor, podemos encontrar luz." Dona Conceição olhou para Ana, que lhe sorriu cheio de amor e orgulho. Juntas, olharam para a mulher que havia se juntado a elas e haviam construído um elo inquebrável. As histórias começaram a fluir, uma após o outro, cada relato trazendo à tona vulnerabilidade, risos e até mesmo lágrimas, mas, acima de tudo, um grande sentido de liberdade. O evento tornou-se um sucesso, criando um efeito dominó na comunidade. Pessoas começaram a se abrir, a reexaminar suas próprias vidas, suas próprias histórias. Foi uma celebração de vida, amor e renascimento. O que começou como uma jornada individual se tornou uma poderosa corrente comunitária. Meses se passaram e Dona Conceição se viu em um lugar que jamais imaginaria. Ela havia descoberto que, através da partilha, poderia mudar vidas. O elo entre ela, Ana e a mulher se tornou um pilar essencial naquele espaço.
e juntas se tornaram influenciadoras de uma nova geração disposta a contar suas histórias e ouvir os outros. Com o passar do tempo, o encontro de vozes se estabeleceu como uma tradição na comunidade, um símbolo de superação e esperança. A vida de Dona Conceição floresceu de maneiras que nunca sonhou, repleta de conexões, cercadas de amor verdadeiro e apoio. E assim, rodeada por pessoas que finalmente a viam, seu coração estava pleno. A transformação ocorrida a fez perceber que nunca é tarde para encontrar a própria voz e que cada história, por mais simples que pareça, tem um impacto infinito. Moral da história: elimine o medo, abrace a vulnerabilidade e encontre sua voz. Você nunca sabe quantas vidas pode tocar ao dividir sua história. E agora, que tal você se envolver? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Este é o momento de mostrar seu apoio. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final, sua voz também importa. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação, porque juntos somos mais fortes. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.